começar a falar da eleição na Câmara e no Senado, especificamente, primeiro da Câmara. Em um vídeo que você publicou nas suas redes sociais, você disse que Bolsonaro destampou os cofres públicos aos bilhões para subornar e comprar consciências na disputa pela presidência da Câmara. Disputa essa vencida ontem pelo Arthur Lira, candidato do PP. Houve, de fato, compra de votos? Olha, eu acompanho as coisas que eu falo com documentos. E houve, de fato, uma absolutamente inusual, qualquer jornalista, e tanto mais uma pessoa com a sua qualificação, vê isso na execução financeira da União. Então, você vê, liberação de emenda, eu sempre considerei uma coisa natural e legítima. Ao contrário de uma certa elite que considera, não é, uma aberração, o Brasil tem essa distorção. Aqui embaixo, o povão julga um deputado não é pela qualidade dos votos ou palavras dele no parlamento, julga pela capacidade que ele tem de trazer benefícios, posto de saúde, calçamento, saneamento básico. É uma distorção, mas é uma inerência da cultura política brasileira que nós temos que aperfeiçoar. Até lá, eu considero absolutamente legítimo. O que não é legítimo? É você utilizar essa ferramenta normal de relacionamento do Executivo com o Parlamento brasileiro para adulterar a vontade do Parlamento nesta ou naquela direção, para aprovar ou desaprovar um requerimento ou um projeto, ou para alterar a direção da liderança da Casa em seu favor. Tanto mais numa hora em que o Bolsonaro está experimentando uma crescente ameaça de impeachment vinda da rua, que é pela primeira vez uma coisa um pouco mais consistente, dado que a parte jurídica do cometimento de crimes de responsabilidade aos montões, ele vem cometendo, nós podemos conversar sobre isso para não estender muito a pergunta. Então, se você olhar, foram liberados, nesses dias agora, 3 bilhões de reais com B de bola. Aí você vai olhar a execução financeira, 3 bilhões de reais dá para comprar 100 milhões de vacinas. Qual é a prioridade? Pergunta ao nosso povo, mesmo o nosso sofrido povo, que julga o deputado pela capacidade que ele tem de trazer um benefício, um posto de saúde, etc., como eu acho correto, compreensível, correto não é tanto, mas compreensível, pergunta se o nosso povo entende que a prioridade agora é liberar dinheiro ao invés de comprar vacina. É evidente que o Bolsonaro revela claramente a sua inteireza de um homem do velho baixo clero, ao qual ele pertenceu a vida inteira. Só quem comprou gato por lebre é que acredita que o Bolsonaro ia fazer uma nova política. Ponto. Segunda distorção, e aí é um problema da polícia. Se você olhar, quando acontecem esses episódios de destampar emendas sem os critérios, por exemplo, de fiscalização da Caixa Econômica, por regra, muitos dos deputados roubam 30% dessas emendas. Aí é muito simples de entender, é só pegar o preço unitário das coisas quando chegar nas prefeituras e comparar com a tabela da Fundação Getúlio Vargas, coisa que eu faço de forma documentada. Você não é o único político que aponta para uma possível compra de votos durante essa eleição na Câmara. Há alguma coisa que os partidos possam fazer para tirar isso a limpo? É muito improvável, porque compra de votos é uma forma que a gente usa para a população entender o assunto. Mas, como eu lhe disse, o ritual de liberação de emendas, ele só tem duas atipias. Uma é a concentração dessas emendas num dado período iminente a uma votação, e isso está dado. Se houvesse uma decência no Brasil, se houvesse instituições republicanas, se houvesse um Ministério Público Federal, não é, mais ativo, e, evidentemente, isso não é prova, mas é indício muito eloquente de que esta atipia, ou seja, você vem liberando 50, 100, 100, 200, 150, 150, de repente 3 bilhões, e ali há 3, 4, 5 dias está uma eleição, o indício é muito eloquente. A outra coisa é saber o destino dessas emendas e comparar com os preços. E aí você vai ver que, se parte é aplicada corretamente, uma parte extensa desse tipo de emenda que é represada e liberada em vésperas desse tipo de interesse do Executivo é roubado 30%, no mínimo 30%. O que esperar da Câmara sob o comando do Arthur Lira? Arthur Lira será um vassalo de Bolsonaro ou Bolsonaro será um refém de Arthur Lira? As duas coisas começam a ser verdade a partir de hoje. A rua, de novo, é quem vai decidir qual é a força que vai prevalecer. Ou seja, o Arthur Lira assume com absoluto compromisso de subserviência, de submeter a sua liderança, a liderança da Câmara, aos ditados do Bolsonaro, mas existem algumas coisas práticas. Vamos tomar aqui um exemplo concreto.
privatização da Telebrás. É uma exigência do mercado para isto em si, como grande negócio, e para sinalizações de uma modelagem ou de uma hegemonia de uma economia política que ainda não se achou aí no governo Bolsonaro. É o Guedes falando uma coisa e o Bolsonaro agindo na direção oposta, porque também só quem acreditar em gnomos e Papai Noel é que vai imaginar que o Bolsonaro é um cara reformista e modernizante, né, vindo da escória da política do Rio de Janeiro, da ligação com milícias, da roubalheira de dinheiro de gasolina. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina na época em que era contemporâneo meu do deputado federal. Também é possível ter o documento para mostrar o Bolsonaro fazendo uma nota fiscal de 1.000 litros de gasolina no Rio de Janeiro. Então, isto aqui, voltando à resposta, começa o Lira obrigado a pagar a conta. Mas o Lira é de Alagoas. Eu quero ver, você é da Paraíba, eu sou do Ceará, não é? Eu quero ver os baianos, pernambucanos que votaram em massa no Lira, por razões as mais variadas, né, apoiar a privatização da Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, simplesmente entregando a água do São Francisco para um empreendedor chinês. Eu quero ver isso acontecer, percebe? Então, o Maia era completamente a favor da privatização da Eletrobras e não andou. Não é porque o Maia tinha animosidade com o Bolsonaro que ele fez uma animosidade cíclica. Quando o Bolsonaro estava bem, ele era muito simpático. Quando o Bolsonaro estava mal, ele não era simpático. Acho que perdeu uma ocasião histórica, isso eu diria a ele novamente, né, como amigo dele que eu sou, mas ele não entendeu o papel histórico que ele tinha. Não era para determinar o impeachment, mas era para processar as acusações de crime de responsabilidade que teriam um efeito instantâneo, obrigar o Bolsonaro a se comportar. Não é? Na hora que acontecesse isso, o Bolsonaro, covarde e frouxo como ao invés de subornar, diria que se comportar. Enfim, eu acho que começa assim, mas a rua vai definir o comportamento. Na minha opinião, se você quiser, falei demais, vou dar um resumo. Acho que se paria um novo Eduardo Cunha. Isso é difícil, hein? Outro Eduardo Cunha. É muito difícil. Você lembra, ele começa em aliança com o PT, apoiado pelo Lula. A Dilma, por exemplo, confrontou o Cid Gomes, ministro da Educação, para defender o Eduardo Cunha. E depois ele foi o coveiro dela. E hoje está na cadeia. É uma coisa, a história brasileira se repete como farsa e como tragédia.